Boa noite a todos. Meu nome é Lívia Zilo. Eu sou professora na Faculdade Senso-PEG, no curso de MBA. Convidada para dar essa palestra para vocês sobre liderança. O tema é coaching versus mentoria na liderança, benefícios, diferenças e complementaridade dessas duas metodologias. Espero que estejam todos bem, em suas casas, com saúde, vocês e sua família. Obrigada por participarem, por estarem aqui presentes para ouvirem e se aprofundarem nesse tema. Eu vou compartilhar minha tela com vocês com a apresentação. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória profissional para vocês e a gente vai entrar com o conteúdo da palestra, tá bom? Bom, como eu mencionei, o tema é coaching e mentoria na liderança, diferenças, benefícios e complementariedade dessas duas metodologias. Eu sou especialista em inteligência coletiva e desenvolvimento humano. Estou nessa área há aproximadamente 15 anos, mas oficialmente há 6 anos me aprofundando em metodologias e conhecimentos para poder atender os meus clientes e as empresas da melhor forma possível, buscando sempre o aprimoramento pessoal, humano e profissional. Sou doutora em Ciências pela USP, sou MBA em Gestão de Projetos, sou especialista em Linguagem Corporal e Comunicação. Sou certificada internacionalmente no curso de coaching nos Estados Unidos, com duração de 1 ano. Coaching voltado para o ramo ontológico e de liderança. Também tenho formação em coaching sistêmico aqui no Brasil. Trabalhei como gestora de projetos por 9 anos, como gestora de pessoas também. Trabalho com clientes individualmente, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, sempre buscando o aprimoramento de habilidades, de competência de liderança, também estratégia de carreira, buscando sempre entender os valores, o propósito, a missão de cada um, como alinhar os seus objetivos de vida, os seus objetivos profissionais e alcançar uma satisfação pessoal e profissional também na vida dos clientes que eu atendo. Bom, falando um pouquinho sobre desenvolvimento humano, se inicia lá na psicologia, que é a base de toda essa filosofia e esse estudo comportamental, tá? A psicologia, ela estuda o desenvolvimento humano, do ser humano, nos aspectos intelectual, social, físico, emocional, desde o nascimento até a idade adulta. E ela estuda como a cognição se desenvolve e como esse comportamento ele muda durante a fase de crescimento e traz uma multiplicidade de conhecimento para o campo da psicologia aplicada. Na psicologia existem diversos desdobramentos, que eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês. Temos a psicologia de Gestalt, a psicanálise, o behaviorismo, psicologia cognitiva, e todos esses fundamentos deram base para as outras metodologias, outras áreas de conhecimento do desenvolvimento humano. O coaching é uma dessas áreas, né? O coaching ele é baseado em diversas abordagens da psicologia, cognitiva, comportamental positiva, organizacional. E ele trabalha diversos modelos de formação do comportamento humano. Então, essa ciência, o coaching, ela é fundamental no processo de mudanças, de quebra de padrões, de quebra de paradigmas, especialmente e assim reiterando as mudanças comportamentais para acelerar os resultados que aquela pessoa, aquela organização deseja atingir. E associado também ao coaching, e já é um outro ramo do desenvolvimento humano, nós temos a mentoria. A mentoria é um processo relacional entre mentor e mentorado. E com base no saber e experiência, o mentor, ele guia, ele direciona, ele gera insights no seu mentorado, estimulando e influenciando essa pessoa a ganhar conhecimento, a ter mais segurança emocional para realizar o que precisa para se desenvolver e adaptar-se ao meio que esse cliente, que esse mentorado habita. Entre outras coisas que que o mentor ajuda o mentorado no processo de mentoring, tá? Existem diferenças muito distintas entre essas três metodologias, tá? Entre essas três áreas de conhecimento, vamos tratar dessa forma. Na psicoterapia,
a gente tem uma alta disfunção psicoemocional. Então, normalmente, o indivíduo ele não está funcionando corretamente ou de acordo com esses padrões sociais que a gente espera, né, de saúde mental. Então, no meio, a gente tem um equilíbrio neutro, e aí, com esse equilíbrio emocional, a gente pode usar as abordagens de mentoring e de coaching para a autorrealização dessa pessoa, desse indivíduo, e também para atingir o seu maior potencial como ser humano, como profissional. Então, a psicoterapia também ela trata de fatores do passado desse indivíduo, enquanto o mentoring e o coaching eles vão focar no futuro, eles vão ter projetos, planos de desenvolvimento, sempre focando no futuro, e o coaching principalmente focando no desenvolvimento das habilidades. Dentro do coaching, o coaching ele é um processo, tá? Ele é um processo definido como um mix de recursos, de ferramentas, que ele utiliza e conhecimento de diversas ciências, como administração, gestão de pessoas, psicologia, neurociência, linguagem, recursos humanos, comunicação, planejamento estratégico, entre muitas áreas de conhecimento, tá? Essa metodologia, essa abordagem, como eu gosto de chamar, o coaching, ele visa a conquista de grandes e efetivos resultados em qualquer contexto, seja pessoal, profissional, social, familiar, espiritual, financeiro. Ele trabalha especificamente com perguntas desafiadoras. Então, um bom coach, ele tem perguntas que despertam no coach, no indivíduo que está passando pelo processo de coaching, ele desperta no coach insights, respostas, elas vêm do indivíduo que está passando pelo processo de coaching. O coach aqui, ele é apenas um instrumento para esse coach, esse indivíduo, as informações que ele próprio já tem. As perguntas, elas geram insights. E elas podem ser baseadas em diversas ciências, em diversos contextos, tá? São perguntas que vão gerar reflexões nesse coaching. Coaching, normalmente, a maioria das abordagens dentro do coaching, elas têm projetos bem definidos. Então, onde esse coach está hoje e o que ele quer alcançar. E a ponte entre onde ele está e o que ele quer alcançar é o processo de coaching. E o coach, aqui, ele se comporta apenas como um instrumento para ajudar, dar suporte para o indivíduo chegar do ponto A ao ponto B. Sempre vão ter objetivos bem definidos nessa abordagem e vai ser focado em mudanças, em quebra de paradigmas, quebra de hábitos, quebra de padrões e desenvolvimento de habilidades, de competência, sejam elas de liderança, de comunicação, de bem-estar, de hábitos que esse indivíduo precisa parar ou passar a desenvolver para chegar no ponto B, que é onde ele deseja estar. De um processo de coaching. Então, primeiramente focado em resultados, tá? Performance, existe uma mudança na performance daquele indivíduo. Vocês vão notar isso muito dentro das organizações, quando um processo de coaching ele é contratado pela organização. Tá? Esses resultados a gente consegue fazer métricas mais específicas deles. No indivíduo, isso também acontece. É uma percepção dele com relação ao meio que está ao entorno dele. Um aumento de foco nesse indivíduo, que ele tem um objetivo claro, ele tem um projeto claro, bem desenhado, bem definido, sabendo onde ele está e onde ele quer chegar. Estratégia, então, como ele vai chegar até lá? Tudo que ele precisa, todos os passos que ele precisa dar para chegar na realização desse objetivo. Nesse interim, nesse processo todo, existe o desenvolvimento das habilidades que ele precisa desenvolver para chegar aonde ele quer. E aí são de diversas áreas da ciência, de conhecimento, como comunicação, a parte de linguagem não verbal também é uma coisa que a gente desenvolve muito dentro do coaching. Habilidades técnicas, né? Então, uma pessoa ocupando uma cadeira nova dentro de uma empresa, passando talvez de uma gerência para uma diretoria, que habilidades técnicas ela precisa desenvolver ali, algum curso que ela precisa cursar, e tudo isso através de perguntas desafiadoras
que vão levar o indivíduo no processo de coaching a ter insights e reflexões. Um aumento de resiliência desse coach, entendendo que dentro desse processo vão haver testes. Né? Não existe uma fórmula certa, não existe um framework fechado, um framework definido para cada cliente, para cada indivíduo. Isso é feito de acordo com o processo de coach e com a relação entre coach e coachee. Realização, então, a chegada até o seu objetivo final, atingir esse sonho, que às vezes são trazidos nas sessões, nos processos de coaching, e projetos bem definidos. Liderança, porque no momento que você se apropria do seu próprio autodesenvolvimento, você se torna líder, e líder na sua própria vida, nas suas tomadas de decisões, no processo que você vai traçar do seu ponto A até o seu ponto B. E essa liderança, essas competências de liderança, elas são muito percebidas no meio em que esse indivíduo está. Quando o processo ocorre dentro da organização, esse processo ele é mais focado, existe um diagnóstico das competências que aquele indivíduo precisa desenvolver como líder. E aí é um processo muito mais específico. Bem? Sempre focando em nos tornarmos, ajudar esse indivíduo a se tornar a melhor versão que ele pode, dele próprio, certo? Alguns benefícios do coaching. Então, gente, a melhora de autoestima no cliente, porque uma vez que você traça um plano estratégico, faz um projeto, coloca os seus objetivos, as suas metas, as suas submetas, e para atingir esses objetivos, você mesmo começa a mostrar para si próprio que você é capaz. Então, há uma melhora drástica, uma melhora significativa na autoestima. Uma melhora, um aumento na inteligência emocional desses indivíduos participando de processos de coaching. Porque uma vez que você se conhece, uma vez que você passa a melhorar a sua comunicação, que você quebra seus padrões, você tem mais espaço para desenvolver a sua inteligência emocional. Mudanças significativas na comunicação são sempre muito, muito vistas nos processos de coaching. O desempenho, né, a performance daquele indivíduo no seu ambiente de trabalho e também o seu comportamento na sua vida pessoal, com as suas relações sociais. Poder de decisão, tomada de decisão, existe uma melhora muito grande, que também está associada com autoestima e com a inteligência emocional, de você ter mais segurança para tomar as suas decisões. O desenvolvimento das habilidades, como eu já mencionei, que podem ser mapeadas e aí direcionadas, ou habilidades que o próprio coach traz nas sessões de coaching para desenvolver. E redução do estresse. Uma vez que você está trabalhando com um coach, você tem um suporte. Né? Então, eu costumo dizer que o processo de autodesenvolvimento, ele é muito solitário. Né? As pessoas que me procuram, elas se sentem muito sozinhas nesse processo de auto-melhoria. E quando você faz um processo com um coach, ou dentro de uma organização, com outras pessoas também passando por esses processos, você tem uma redução grande no estresse, porque você tem um suporte de alguém. Você tem alguém preparado, alguém que estudou, alguém que tem conhecimento para te apoiar nesse processo de autodesenvolvimento. E sempre as coisas ficam mais leves quando a gente tem um network de suporte. Falando um pouquinho do mentoring, gente, o mentoring ele é um processo relacional, como eu mencionei antes, entre o mentorado e o mentor. Então, existe aí um desenvolvimento, até um investimento na relação desse mentorado e desse mentor. Um investimento emocional, inclusive, tá? O mentor, ele tem uma experiência específica em algum campo. E isso não tem a ver com idade, eu queria deixar isso muito claro aqui. Às vezes a gente tem a ideia de que o mentor é uma pessoa muito mais velha. E isso não, na realidade, isso não importa, tá? Na prática, isso não importa. O importante é aquele mentor ter uma experiência específica numa área, seja ela espiritual, seja ela administrativa, seja ela em carreira, na parte de carreira, seja ela em engenharia, em qualquer área específica. O mentor tem experiência nessa área, ele pode agir, ele pode ter mentorados.
tá? O mentor, ele também oferece para o mentorado a segurança emocional, tá? É um pouquinho da diferença, e já entrando em alguma parte das diferenças entre as duas metodologias, as duas abordagens, aqui o mentor, ele atua até no sentido de proteção. Então, se ele vê que o mentorado dele vai tomar uma decisão que vai ser um tiro no pé, como eu gosto de falar, ele intervém. Ele intervém diretamente, tá? No coaching isso não acontece. Ele vai sempre agir através das perguntas desafiadoras ou reflexões, mas nunca aconselhando. O mentor, ele vai ajudar na adaptação desse mentorado em situações de vida ou profissionais diversas que ele está vivendo, ajudando a se adaptar ao ambiente que ele está ocupando naquele lugar. O conhecimento está intrinsecamente relacionado à experiência específica desse mentor. E o PDM é o plano de desenvolvimento do mentorado. Existem várias metodologias para você implementar um processo de mentoria, tá? Em específico, eu estou falando dessa metodologia, que é uma abordagem que foi o Paulo Ehrlich que montou. Depois vocês podem até acessar o site dele. Ele é um excelente mentor, um excelente professor também. Mas falando um pouquinho do plano de desenvolvimento do mentorado, é onde ele traça a visão dele, as metas, as submetas, e nesse processo de atingir esse objetivo e chegar nessa visão, é que as sessões ocorrem e o mentor ajuda o mentorado em todos esses quesitos que eu acabei de falar, adaptação, segurança emocional, trazendo também as perguntas desafiadoras, mas podendo entrar em aconselhamentos também. Benefícios do mentoring, gente. Bom, rapidez na aprendizagem. Imagina que você é um mentorado, contratou um mentor. Então, esse mentor ele já tem o conhecimento específico daquele contexto que você está vivendo. E ele te passa esse conhecimento de alguma forma. Então, tem uma rapidez na aprendizagem. Pelo fato de você também ter segurança emocional, você se sente mais seguro, mais apropriado de si próprio, para se abrir para esses novos conhecimentos e essas novas práticas que você vai ter. Maior facilidade em adaptação ao novo ambiente, um aumento do network. Então, o mentor, ele também faz essa conexão do seu mentorado com pessoas que sejam interessantes ele conhecer, maior autoconfiança no mentorado, também atua na redução do estresse, crescimento pessoal e profissional e uma satisfação, né? Uma vez que você tem a sua visão, as suas metas, essas submetas, quando você começa a atingir essas metas, esses objetivos, chegar mais próximo da sua visão, existe uma satisfação muito grande por parte do mentorado. Um outro benefício que eu não listei aqui é quando acontece o coaching, a mentoria reversa, onde o mentor aprende muito também com o mentorado. Isso acontece em praticamente 98% dos processos de mentoria. Falando um pouquinho agora das diferenças entre coaching e mentoring, né, ou mentoria. Então, aqui a gente está enxergando, onde vocês estão vendo aqui esse círculo vermelho, são as semelhanças, tá certo? Então, orientação, aceitação, você aceita o seu cliente, você aceita aquele coach ou aquele mentorado da maneira como ele é e acreditando que ele é capaz de executar as mudanças que ele quer na vida dele e principalmente de atingir os objetivos, visão e metas que ele mesmo está traçando para si próprio. A escuta ela está presente em ambas as abordagens, tá bom? A escuta ativa, que é onde você escuta daquele lugar onde você não tem uma resposta pronta, onde você não tem uma solução pronta. E a abertura para o relacionamento, né? Em ambas as abordagens isso é preciso. Essa abertura a gente chama daquele momento em que existe um rapport, e existe um investimento, tanto de coach com coachee, quanto de mentor com mentorado, um investimento na relação, existe uma cocriação dessa relação. Dentro do mentoring, a gente ainda vai ter outras etapas no processo, como proteção, exposição e visibilidade, patrocínio, que são funções de trabalho e carreira.
E aqui nas funções socioemocionais, a gente tem também a confirmação. O mentor, ele também atua como um papel de modelo, tá? Um recurso fundamental do mentor consiste no saber e na experiência que ele possui no campo, nos campos específicos que o mentorado precisa se desenvolver. No coaching, isso não é preciso por parte do coach. Ele não precisa ter um conhecimento específico de nenhuma área de conhecimento, exceto essa de desenvolvimento humano, tá? Então, essa é uma das primeiras diferenças. O recurso fundamental do coach consiste em técnicas de coaching, que a gente passa para os nossos coaches, aplicadas de acordo com essas demandas. Mas também o foco são perguntas desafiadoras, sempre proporcionando para o cliente espaço para insights e reflexões importantes naquela questão que o coach está trazendo e na qual ele quer se desenvolver. No coaching, o aconselhamento ele é ausente, ou pelo menos ele deveria ser, né, ausente. E no mentoring existe a liberdade para aconselhar. Então, o mentoring ele passa pelas etapas de perguntas desafiadoras, dividir com o nosso mentorado as nossas próprias experiências, servindo como um exemplo. E, em último caso, quando o mentorado ele não consegue chegar numa autorreflexão, então aí sim a gente entra com a parte de aconselhamento, tá? E, inclusive sobre as reflexões de situações de vida pessoal e profissional do próprio mentor, como eu mencionei. O papel de modelo, como eu já disse, ele não faz parte do processo de coaching, tá bom? E na mentoria não existem técnicas. O foco não é quebra de padrões ou quebra de paradigmas ou mudanças comportamentais, tá? O mentor ele age como um guia direcionador. O coach ele age como um instrumento para o seu coach, para despertar no seu coach as reflexões e os insights que vão levá-lo a mudanças comportamentais e, por sua vez, atingir as suas metas e objetivos. Coaching mentoring no acesso individual, tá? A gente tem o individual e a gente tem o organizacional. Então, quando a gente fala do individual, a gente tem diversos contextos onde o coaching pode ser aplicado. Vocês mesmos já devem ter acompanhado aí, nesses anos, o boom dos coaches, né, do coaching. E aí surgindo coaches em diversos contextos, de saúde, espirituais, coach de emagrecimento, mas os principais que a gente encontra no mercado é o coaching de carreira, coaching de vida, o coaching executivo. Então, essas abordagens, esses contextos de coaching são os mais encontrados. E dentro da mentoria, a gente tem a mentoria de carreira, podemos ter a mentoria de negócios, mentoria para empreendedores. Na verdade, o mentoring, a mentoria, ela pode ser utilizada em qualquer contexto no qual o mentor tenha uma vasta experiência num campo específico, tá bom? E aí, nesse caso, existe um atendimento individual de cada coach ou mentorado, dependendo do processo e da abordagem. E juntos, individualmente, são feitas as sessões, onde esse mentorado e esse coach vão se desenvolver buscando atingir as suas metas. Agora, falando de coaching, mentoring, mentoria dentro das organizações, tá? Então, se a gente pensar que as pessoas, elas são os principais ativos de uma empresa, a gente entende que as pessoas deveriam ser o ativo mais olhado dentro das empresas, mais cuidado dentro das empresas. No fim das contas, qualquer negócio é feito de pessoas, né? Nesse sentido, o sucesso das organizações passa necessariamente pelo desenvolvimento das pessoas que formam, que compõem aquela organização. E aí, a gente tem os processos, os programas organizacionais de coaching e de mentoring, onde, por parte da organização, é contratado um serviço de coaching ou de mentoring. No caso do coaching, normalmente acontece um diagnóstico, conversas com gestores, com líderes, para entender as demandas.
Às vezes são trabalhos individuais, às vezes são trabalhos com equipe, e às vezes acontecem ambos, individuais e equipe. Na mentoria, o mentor, ele age como mentor dos líderes, que vão atuar, por sua vez, como mentores dos seus subordinados dentro da equipe ou de seus pares, que podem estar num nível, talvez, começando, diferente de pares no mesmo tempo de carreira, mesmo conhecimento específico de áreas, certo? Então, existe a implementação dessa mentoria dentro da organização, o desenvolvimento desses líderes e gestores para que eles possam mentorar esses outros colaboradores, tá bom? Dentro das organizações, a gente consegue tangibilizar melhor esses resultados. A gente enxerga isso na parte de comunicação, na parte de desempenho e performance, em atingir os resultados, até na parte de cultura dentro da organização, a gente observa uma mudança grande quando há a atuação desses processos dentro da organização. E aí, alguns benefícios de possuir, de implementar na sua empresa o coaching ou mentoring. Então, rapidez e qualidade na aprendizagem organizacional. Então, você abre espaço para os seus colaboradores aprenderem de uma forma mais rápida e com maior qualidade. Existe um comprometimento muito maior dos colaboradores quando existem esses processos implementados na empresa. Tá? Como eu falei lá atrás, até com a redução do estresse, as pessoas, os colaboradores, eles deixam de se sentir sozinhos e eles se sentem olhados pelas suas organizações e até pelos seus pares, e até valorizados. E dessa forma você tem um maior comprometimento deles com a empresa, com a organização e até com os seus pares. Então, existe uma passagem de conhecimento, um aproveitamento dos talentos dentro da organização, o desenvolvimento das lideranças. Então, você vai ter líderes se comunicando melhor e líderes podendo tornar-se mentores dentro da empresa e até líder coaches, que esse já é um outro. Existe uma melhora drástica, significativa na comunicação entre as pessoas que participam desses processos dentro das instituições. Um maior alinhamento dos colaboradores, líderes e gestores com os próprios objetivos da empresa. Tanto no coaching quanto no mentoring, a gente possibilita isso, tá? Um maior alinhamento. Conquistas. Então, os colaboradores, líderes, gestores, eles vão estar mais próximos de atingirem os seus objetivos. Esses objetivos, eles podem ser tanto de carreira, dessas pessoas participando do processo, quanto objetivos alinhados às organizações. E aí a gente não pode deixar de falar de pessoas, né? Então, benefícios é o desenvolvimento das pessoas, dos colaboradores, daquelas pessoas que compõem as organizações. E aí, esse desdobramento para alinhamento, conhecimento, comprometimento, retenção de talentos, rapidez e qualidade nesse desenvolvimento e aquisição desse conhecimento, maior liderança e conquistas, né? Então, uma satisfação maior, tanto da organização quanto dos indivíduos participando desse processo. E é notável a mudança comportamental e relacional dentro das empresas quando esses processos ocorrem. Qual é a realidade dessas duas abordagens, gente? São abordagens diferentes para o desenvolvimento de pessoas. Ambas baseiam-se em perguntas. Como eu falei antes, o mentor inicialmente começa com perguntas, depois o mentor passa a dividir experiências pessoais ou profissionais com o seu mentorado e podendo chegar ao aconselhamento. No coaching, o foco ele vai ser no desenvolvimento de habilidades e quebra de padrões e paradigmas e mudanças comportamentais. No entanto, o coaching não precisa ter o conhecimento específico de nenhuma área que o coach quer se desenvolver. Como que elas se complementam? Como que essas abordagens se complementam? Então, dentro dos programas de coaching, você pode ter temas específicos para o desenvolvimento desses coaching. Como eu mencionei antes, liderança, comunicação, linguagem corporal, conhecimentos técnicos, quebra de padrões. E quando essas técnicas são integradas, essas abordagens, mentoring e coaching, é possível
dividir com o coach as suas próprias experiências do ponto de vista de coaching, tá? De coaching. E vão ser pertinentes e convenientes ao momento do processo daquele indivíduo que está passando pelo coaching, tá bom? O coaching ou mentor, ele pode, quando ele é formado nas duas abordagens, ele pode transitar entre os papéis de cada abordagem. Então, uma hora ele põe o seu papel de coach e ele ajuda, dá suporte para aquele indivíduo desenvolver suas habilidades com perguntas, ajudando a quebrar padrões e atingir uma mudança comportamental. Ao mesmo tempo que ele é mentor, quando ele põe o seu chapéu de mentor, ele pode transitar nessa área de aconselhamento e no momento que a gente divide a nossa experiência, tanto pessoal quanto profissional, servindo, desculpe, como um exemplo para aquele mentorado ou para aquele coach. E dentro de uma organização, isso é a minha visão, tá? Eu enxergo que o mentor que guia o processo, ele também pode agir como coach, enquanto implementa e guia os líderes no processo de mentoria. Então, através das perguntas desafiadoras e entendendo os gaps daqueles líderes participando do processo de mentoring, quando há uma formação por parte do mentor em coaching, ele pode atuar no desenvolvimento dessas competências, tá? Dando suporte para as mudanças necessárias e desejadas de cada líder e gestor e também da organização, que a organização vê, enxerga que seja essencial aquele gestor desenvolver. E existe uma pergunta, né? Qual abordagem utilizar? Isso vai depender de um diagnóstico inicial que deve ser realizado pelo profissional a ser contratado na sua empresa, tá bom? Se você é um indivíduo procurando ou na dúvida em fazer um processo de coaching ou um processo de mentoring, qual que é a minha sugestão? Se você entende que você precisa desenvolver as habilidades, algumas habilidades, quebrar padrões, ter mudanças comportamentais, trabalhar a sua autossabotagem, o coaching é um processo mais indicado nesse momento para você, ok? Lembrando que aqui nós teremos também projetos, teremos objetivos a serem atingidos. Se você já entende que tem essas habilidades desenvolvidas, ou não enxerga que seja urgente desenvolver essas habilidades, um processo de mentoring vai servir como guia, como uma orientação numa área específica em que você tem um objetivo para atingir, você tem um lugar para chegar, porém você precisa de suporte. Você precisa das perguntas desafiadoras, mas você também precisa de um modelo, de um exemplo, e que pode chegar num aconselhamento, num direcionamento maior. Ao meu ver, talvez a complementariedade dessas duas técnicas, elas sejam tão importantes e tão essenciais para oferecer para o cliente, para o indivíduo, um processo completo de desenvolvimento humano. Mas, novamente, essa é a minha visão. Eu tenho certeza que outros profissionais vão ter outras visões dessa integração das duas metodologias. Mas, como eu disse, se você procura desenvolver suas habilidades, quebrar padrões e mudanças comportamentais, o coaching é a técnica, é a abordagem mais indicada para você nesse momento. Se você sente que esse desenvolvimento de habilidades, ele não é urgente, que você precisa de um direcionamento num campo específico ou num contexto específico que você está vivendo, a mentoria vai ser o mais indicado para você nesse momento. Gente, eu espero que eu tenha contribuído para essa noite, para vocês, que vocês possam sair daqui com mais recursos, tenham entendido melhor os dois processos, as duas abordagens. Qualquer dúvida, eu me coloco à disposição. Esse é o meu e-mail, o meu telefone, caso vocês desejem entrar em contato comigo. Eu desejo para vocês uma ótima noite. Desejo muito sucesso e uma boa sorte na trajetória profissional de vocês e também na vida pessoal. Muito obrigada. Agradeço a Sensupeg pelo convite e
Espero vê-los novamente em uma nova oportunidade. Um grande abraço a todos e uma boa noite.